Deus, nosso Pai, seja hoje e eternamente louvado. Glórias a Deus. Deus me trouxe a sua palavra neste dia de hoje, no Salmo 51. E esta palavra, nesta tarde, venha falar com cada ouvinte, que o Senhor venha fazer uma obra na vida de cada um de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus que nos dá vida e que nos fortalece para continuarmos a nossa caminhada aqui nesta terra. Meus irmãos, o Senhor trouxe a sua palavra no Salmo 51. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu formaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, Senhor Jesus. Aqui neste Salmo 51, é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta tarde de quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Este Salmo de Davi 51, em que Davi se encontrou numa situação a qual ele acabou caindo em adultério com Batseba, e foi um pecado atrás do outro, pecado de adultério, e depois o pecado de homicídio, e toda a sua casa ela veio a cair em ruínas. Todo o mal chegou à casa de Davi, perdeu 4 filhos, houve incesto entre sua filha e seu filho. Então a casa de Davi muito foi destruída por causa deste pecado que ele cometeu diante do Senhor.
Pois Deus havia falado para Davi, se você me pedisse tal coisa, eu te daria, Davi. Mas Davi foi e tomou a mulher de Urias e ainda mandou matar Urias, cometendo adultério e homicídio. Mas neste salmo, ele se chega diante de Deus. O profeta Natã, enviado por Deus, foi lá e repreendeu Davi. Não se sabe quanto tempo ele escreveu este salmo depois, mas a palavra de Deus aqui diz que ele se arrependeu do crime que ele cometeu, do seu adultério e do homicídio. E aqui ele clama a Deus pela angústia que ele estava vivendo. E ele clama ao Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Meus irmãos, é só Deus que pode perdoar o homem. É só Deus que pode julgar a cada um de nós. Nós não sabemos julgar quem quer que seja, mas Deus é quem julga com justiça e retidão. Eu não sei qual causa qual problema que está na tua vida. Eu não sei qual pecado que você está praticando, praticou ou que vai praticar. Mas se nós chegarmos diante de Deus e abrirmos o nosso coração perante o Senhor, buscarmos o perdão de Deus por todo o mal que temos feito na terra. Poderoso é Deus para perdoar os nossos pecados e apagar as nossas transgressões. Se achegue a Deus, meu irmão, minha irmã. Se achegue diante do Senhor que fez os céus e a terra e clama a Deus e exponha a tua vida diante do Senhor e confesse a Deus a cada pecado, a cada transgressão, cada iniquidade. Talvez você esteja preso, enlaçado em alguma teia espiritual. Porque vejamos aqui na palavra, meus irmãos, que um abismo leva a outro abismo. O pecado de Davi levou ele a cometer outro pecado. O pecado da cobiça levou Davi a cometer o adultério. O pecado do adultério levou Davi a tentar encobrir a gravidez de Batseba, cometendo um homicídio. Mas de Deus ele não se escondeu. De Deus ninguém se esconde. Só Deus sabe e conhece os nossos passos. Será que você se encontra neste momento preso em agrilhões? Preso em pecado? Preso em iniquidade? Versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi reconheceu o seu erro, o seu pecado. Davi reconheceu a sua transgressão. E agora ele está pedindo para Deus lavar ele da sua iniquidade. Para que Deus venha purificar do seu pecado. Cristo morreu na cruz do Calvário. E pela sua morte, pelo seu sangue derramado no madeiro da cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, quando há em nós a vontade de se libertar do pecado, quando há em nós a força, a luta. Até agora não temos resistido até o sangue, lutando contra o pecado e buscando a santificação, buscando ser cada vez melhor diante de Deus. Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para que nós venhamos diante dele e o obedeçamos e nos humilhamos diante do Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e expondo, confessando os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades, e pedindo para que Deus tenha misericórdia e mude e crie em nós um coração novo, um coração puro, e nos liberte de todo o mal. E aqui Davi reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua transgressão diante do Senhor. E aqui ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Sempre vai estar ali martelando, sempre vai estar ali na cabeça, no pensamento, sempre vai vir a lembrança do pecado, a lembrança da iniquidade, a lembrança da transgressão, a consciência.
através da consciência. Ninguém consegue se libertar da própria consciência. E essa consciência trazia a Davi, e ele lembrava das suas transgressões, do seu pecado, que estava sempre diante dele. Todo o seu pecado, todas as suas transgressões e iniquidades estavam ali diante de Davi, estavam na sua mente. É por isso que a pessoa que escolhe o caminho errado, é por isso que a pessoa que segue o caminho do homossexualismo, da prostituição, das drogas, do adultério, sempre tem a sua mente ali lhe acusando 24 horas por dia. A pessoa não tem paz, porque ela precisa sustentar para poder se defender daquele pensamento que o acusa. Ela precisa inventar uma mentira. Ela precisa cometer uma mentira para sustentar aqueles pensamentos de acusação. Então ela engana ela mesma, achando que está tendo prazer na carne, mas na verdade ela está sendo atormentada por estes pensamentos, pela sua consciência, que ali estão lhe acusando. E estão dizendo na mente dessa pessoa: olha, você está no caminho errado. Isso não agrada a Deus. Isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só, porque um homem sozinho ele vai procurar o abismo. Um homem sozinho ele vai cair no lamaçal do pecado. A consciência de Davi ele estava ali acusando. E ele reconheceu ali o seu pecado, porque eu conheço, aqui no versículo 3 do Salmo 51, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O teu pecado te achará, está escrito no livro de Moisés. O teu pecado te encontrará. E o pecado encontrou Davi e o achou. E a sua mente estava ali atormentada, estava ali sem paz e o acusava. Porque ele tinha que confessar o seu pecado diante de Deus. Foi como Adão e Eva, que depois que viram que seus olhos foram abertos, que pecaram contra Deus, se escondeu atrás da figueira, atrás das árvores, e se cobriu com as folhas da figueira. Mas o seu pecado estava ali diante dele. Ele ouvia a voz de Deus chamar Adão no jardim, e Adão se escondia atrás das árvores, com medo da voz de Deus. A pessoa que vive no pecado, ela se esconde. Quando alguém de Deus, que tem a virtude de Deus, chega perto dessa pessoa, ela se sente envergonhada, ela se sente enojada, porque ela sabe que ela está vivendo no pecado. Ela sabe que ela está vivendo ela se sente mal diante de Deus, porque a sua consciência a acusa, porque a sua consciência traz na mente dela de que ela errou, e de que ela está em falta diante de Deus, que ela está em iniquidade. E assim a mente de Davi o acusava. Ele conhecia as suas transgressões, e o pecado dele estava sempre diante dele, na sua mente, o acusando 24 horas por dia. É como um criminoso que comete um crime, mata alguém ou rouba alguma coisa, ele está sempre correndo da polícia. Ele não pode ver polícia, que ele se esconde, que ele corre, ele vive assustado, olha para um lado e para o outro com medo. Ou um criminoso que cometeu um crime, um homicídio, qualquer outra coisa, e ele corre, se esconde, até que ele confessa diante do delegado, do juiz, o seu crime, e a sua consciência ameniza a dor da acusação. Então assim se encontrava Davi diante de Deus, reconhecendo, porque o seu pecado o acusava, martelava na sua mente todos os dias. Ele sabia que estava em transgressão diante de Deus. Se quisermos ter uma vida feliz, de paz nesta terra, temos que ter a prática da confissão de pecados diante do Senhor nosso Deus todos os dias da nossa vida. Como o Senhor Jesus nos ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ninguém precisa saber da tua vida particular, somente Deus. Fecha a porta do teu quarto
e ali você dobra os teus joelhos e rasga o teu coração perante Deus e confessa um por um dos pecados que você tem praticado por pensamentos, por ações, por omissões e por atitudes. E ali, diante de Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, que fez os céus e a terra e que conhece toda a nossa estrutura e que conhece todo o nosso pensamento. Pecado, meus irmãos, não é somente o pecado físico, não é somente o pecado feito com as mãos, com os olhos, com a boca, mas são os pecados também por pensamentos. Pecados por pensamentos, Deus ouve como se fosse uma voz audível. Deus vê o pecado por pensamento como se fosse uma coisa para nós visível aos nossos olhos. Porque o Senhor Jesus disse, se você olhar por uma mulher com intenção impura nos teus olhos, já cometeu adultério. Então os nossos pensamentos têm que estar em dia diante do Senhor, através da confissão, através da busca, da luta pela santificação, porque isto agrada a Deus e é o que Deus requer de todos nós. Para andar com Deus, temos que confessar os nossos pecados um por um, todos os dias da nossa vida, para que possamos ter paz e mantermos a comunhão com Deus. E aqui, no versículo 4, Davi diz, contra ti somente pequei. O primeiro pecado é contra Deus. Todos os pecados é contra a Deus e depois contra qualquer pessoa. Porque se não formos fiéis a Deus, não seremos fiéis a ninguém. Mas se formos fiéis a Deus, seremos fiéis aos nossos cônjuges e seremos fiéis à nossa família e seremos fiéis aos nossos deveres, ao nosso trabalho, a tudo que envolve o nosso caráter. Se formos certos, justos com Deus, então seremos com todos. Teremos a paz com todos, sendo a paz com Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. A nossa vida estando em paz com Deus, teremos paz com todos os homens e teremos a bênção do Senhor na nossa vida e as suas misericórdias nos seguirão todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos no pecado. Até a criança nasce no pecado. Só que a criança, ela não tem consciência do pecado. Porque o Senhor Jesus disse que dos meninos pequenininhos sai o perfeito louvor. Deixai vir as minhos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas a criança já nasceu em pecado, desde a queda de Adão e Eva. Só não tem a consciência de tal. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Esta é a sinceridade. Deus ama a verdade no íntimo. Deus não se agrada se nós formos fariseus, como Jesus disse em Mateus 23, que eles eram como sepulcro caiado, que eram bonitos por fora, mas por dentro era cheio de ossos de mortos. Então Deus não quer que nós sejamos falsos conosco mesmo. Deus quer que nós sejamos sinceros. E para sermos sinceros com Deus, temos que ser sinceros diante dele na oração e na confissão. Reconhecer cada pecado, reconhecer cada erro. Meu Deus, hoje eu cometi tal coisa, hoje eu pequei, hoje eu tive um pensamento mau, hoje eu duvidei de tal pessoa, hoje eu pequei por isso, por aquilo, hoje eu falei alguma coisa que não agradou. E quando estamos com nossa consciência em dia, diante do Senhor nosso Deus, temos a paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, e temos a verdade no íntimo diante do Senhor. É essa verdade que Deus requer de nós. Esta sinceridade, porque Deus ama a verdade. A verdade no íntimo é aquilo que sai da nossa alma, é aquilo que nós somos ali diante de Deus. Não adianta nós queremos ser alguma coisa diante dos homens, diante dos outros, as pessoas, se nós não somos verdadeiros conosco mesmo. Mas quando somos verdadeiros conosco mesmo e verdadeiros diante de Deus, seremos sempre
um espelho que refletirá ali a nossa alma diante da sociedade. É Cristo em nós, a alegria da nossa glória, coroa da nossa glória. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar todos os pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, escreveu o apóstolo João. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Em Isaías 59 está escrito que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas ele diz que as nossas transgressões esconde o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos vossos pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. E aqui Davi, no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em Jeremias está escrito: dar-te-ei coração de carne e colocarei as minhas palavras no teu coração. É só Deus, meus irmãos, que pode criar em nós um coração puro, um coração cheio de misericórdia, um coração totalmente transformado, um coração de um bom caráter e que reflita a imagem de Cristo. E nesta tarde Deus venha a criar em nós, a cada um de nós, um novo coração. Que nesta tarde Deus venha fazer esta obra na vida de cada ouvinte que está ouvindo esta palavra ou que vai ouvir depois, que o Senhor possa criar na tua vida um coração novo, um coração puro, para que Deus possa habitar, para que possamos destilar o bom perfume de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu Espírito, com o Espírito voluntário. Que Deus possa fazer uma obra na tua vida, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado. Que o Senhor possa fazer uma obra de transformação através do teu santo e bom Espírito. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Deus que tudo pode. Vamos pedir ao Deus que cria algo novo. Como Deus faz as nuvens sair diante do sol para que o sol venha a brilhar. Como Deus também faz as nuvens se juntarem para formar as chuvas e regar toda a terra. Porque é Ele que manda a chuva seródia, a chuva temporã também. Pai nosso que estás nos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos diante da tua presença, pedindo a tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Deus querido. Que o Senhor possa criar, meu Pai, um coração novo, um coração puro, como foi esta oração do salmista Davi, que se arrependeu dos seus pecados, que a sua mente estava o acusando 24 horas por dia, mas quando ele confessou, Senhor, como está escrito no Salmo 32, confessei-te o meu pecado, não encobri, porque ele já estava, meu Deus, todo angustiado, sofrendo, porque o pecado traz angústia, o pecado traz dor, o pecado, Senhor, traz dor na alma, causa doença na alma, Senhor, amargura, causa todo tipo de sofrimento, ó Deus querido. Só o Senhor que tem o poder de criar um coração novo no ser humano. Que o Senhor venha criar, meu Pai, um coração puro, um coração novo na vida de cada um de nós, ó Deus. Ó Senhor, envia o teu Espírito Santo, como está escrito na tua palavra, em Joel capítulo 2, que o Senhor derramaria sobre toda a carne o teu Espírito Santo, que o Senhor iria encher a tua igreja, o teu povo do teu Espírito Santo, ó Deus querido, porque sem ti, Senhor, nada somos, sem a tua presença, Senhor, nós somos como um boneco vazio, porque assim foi Adão, Senhor, feito do pó da terra, mas ele só passou a ter vida quando foi o Senhor soprou nos seus narizes o fôlego de vida nas suas narinas,
Pai santo e glorioso, que o Senhor venha encher de virtude esta pessoa, que o Senhor venha entrar com providência, meu Pai, fazer uma obra de transformação, não só na vida deste meu irmão, desta minha irmã, mas na vida daquele que está na sua casa, que lhe dá trabalho, que traz sofrimento no vício das drogas, ó Deus, na rebeldia, ó Senhor, em um caminho mau, Senhor, os vizinhos, ó Deus, que traz, Senhor, contenda, ó dentro do trabalho, em qualquer lugar, Senhor, essa pessoa não tem paz, que o Senhor possa enviar, meu Pai, a tua salvação, enviar, meu Pai, a transformação destas pessoas, porque está escrito na tua palavra, Deus querido, que todo o coração do ser humano na face desta terra está nas tuas mãos, ó Deus poderoso, tudo está nas tuas mãos, Pai da glória, é o Senhor quem opera nas nossas vidas, tanto o querer como o realizar, Pai santo e glorioso. Ó Deus, entra com providência e com libertação na vida desta pessoa que está sofrendo, que está enferma, doente, que está desempregada, que está sem dinheiro para pagar as suas contas, ou até mesmo sem o alimento na sua casa, Pai querido, mas é o Senhor que envia os teus anjos que trabalhem em favor daqueles que vão herdar a salvação, Senhor. Os teus anjos entrem em luta, Senhor, para pelejar, para guardar o teu povo na face desta terra e para servir o teu povo na face desta terra, Pai querido, que o Senhor possa enviar teus anjos, ó Deus, para fazer esta obra naquilo que precisa, Senhor. Esta pessoa que está precisando, meu Pai, de uma cesta básica, Senhor, precisando do alimento, precisando de uma porta de emprego, precisando, Senhor, de uma cura, do milagre. Ó Pai, ouve as nossas orações e que o Senhor, meu Deus, envie a provisão. Assim como orou Moisés, assim como orou os teus servos do passado, nós oramos também, Senhor, porque Tu és o Deus que ouve as orações. O Senhor ouve as orações, meu Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui de joelhos. Passamos por esta pandemia, passamos por tantas adversidades, mas estamos aqui vivos por causa da Tua misericórdia, por causa do fôlego de vida que o Senhor nos tem dado, Pai querido e santo. Ó Deus, enche-se, meu irmão, esta minha irmã, do Teu Espírito Santo, Pai. Encha, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que esta pessoa, meu Pai, este Teu servo, a Tua serva, seja diferente, seja transformado a partir desta oração, Senhor. Ó Senhor Deus, nós queremos sentir o Teu Espírito Santo, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E é o Senhor que está conosco aqui nesta tarde, Pai. Ó Deus, que já está formando o tempo de chuva, Senhor. E a chuva que o Senhor manda na terra para regar a terra, para crescer o alimento. Somos agradecidos ao Senhor, Pai, por tudo o que o Senhor nos tem feito, porque Tu amaste o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho por nós, para a remissão dos nossos pecados, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Sara, Senhor, a nossa alma, e cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Bendito seja Deus. Toca, Senhor, em cada coração, meu Deus. Grande é a Tua misericórdia, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, ó Deus. Consola esta pessoa que chora, Pai, que perdeu um ente querido e que passou por tanto sofrimento, ó Deus, naquele hospital. Que sofreu muito, ó Deus, naquele lugar. Mas o Senhor nunca o desamparou, como o Senhor nunca desamparou Agar no deserto, que achou que ia morrer, Senhor, de sede. Mas ali o Senhor abriu os olhos de Agar e ela viu ali a fonte e não morreu de sede. Mas ainda foi frutífera, e seu filho Ismael foi flecheiro no deserto, porque Tu, ó Deus, é o Deus que renova as nossas forças como a águia, renova as nossas forças como a águia, fortalece as nossas vidas, Deus. Tu és todo-poderoso, Senhor. Quando achamos que está o fim da nossa vida, o Senhor vem, não chegou a hora, e nos segura pelas Tuas mãos, e nos sustenta com a destra da Tua justiça, e te diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Se passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, se passares pelas águas não te afogarás. Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos fortalece a cada dia, Pai da glória.
Ó Senhor, fortaleça esta pessoa que está fraca, Senhor. Digo fraco, sou forte, que o Senhor entra com o teu poder nesta tarde, ó Deus querido, quebra os grilhões do inferno nesta tarde e faz obra, Senhor, na vida desta pessoa e que nunca mais será a mesma vida deste meu irmão e desta minha irmã pelo teu poder. O sangue de Jesus tem poder. Receba esta voz de oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.